Bom dia a todos e a todas. Como meus mais velhos me ensinaram, eu peço licença para entrar um pouquinho na vida de vocês. É uma honra estar aqui hoje. E eu preciso contar para vocês, em meio a tantas falas que vão vir da juventude, que eu sou uma pessoa, na verdade, do século passado. Eu sou uma pessoa que nasceu antes da internet, do celular, na época dos telefones sem fio, dos telefones com fio, na época que a gente precisava discar e ficar esperando para falar com alguém. E eu também estudei numa escola do século passado. Eu estudei numa escola que eu considerava na época muito monótona. Na época eu acreditava que eu aprendia conhecimentos muito inúteis, que eu passava a maior parte do tempo esperando o recreio, esperando o handball, esperando os amigos, a paquera, e que as grandes ações e os grandes debates nunca eram feitos na escola. Mas, bom, meu tempo de escola passou, e quando eu terminei finalmente essa jornada escolar, eu queria conhecer outros mundos. E diferente dos meus amigos que queriam muito conhecer a Europa, os Estados Unidos, eu sonhava em conhecer o Brasil. Um Brasil completamente diferente do que eu via no meu cotidiano no Rio de Janeiro, entre o mar e a montanha. E por isso eu escolhi estudar, tentar vestibular na época, né, só para faculdades públicas e rurais ao redor do Brasil. E assim eu fui estudar em Minas Gerais, fazer ciências biológicas, e foi a partir de então que eu comecei a viajar pelo Brasil e a me apaixonar completamente por esse país que a gente vive. Eu comecei a viajar a estudo, a trabalho, a passeio, e eu conheci nessas viagens inteligências diversas que eu nunca tinha visto no meu universo escolar ou universitário. O nosso país tem belezas estonteantes. São ecossistemas milenares, formados há milhões de anos atrás, convivendo com culturas ancestrais. O nosso país é único. Eu posso dizer que o Brasil tem uma em cada 5 espécies que existem ao redor do mundo inteiro. Eu estou falando de uma sociobiodiversidade única. São mais de 3.000 espécies de fungos, mais de 305 povos, mais de 274 línguas sendo faladas. São mais de 50.000 espécies de plantas que existem só aqui no nosso país. E são mais de 130.000 espécies de animais. Tudo isso aqui no nosso país. É muito impressionante. E eu poderia passar horas contando para vocês sobre os inúmeros aprendizados que eu tive pelo Brasil, nas diferentes aldeias, nas diferentes roças, nas favelas, nas praças. Mas não é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque há 17 anos aconteceu algo na minha vida que me mudou completamente. E foi o nascimento da minha filha. Quando a minha filha começou a crescer na minha barriga, eu tinha assim uma sensação, uma pergunta, na verdade, que me ecoava o tempo todo. O que eu vou ensinar para ela? Em meio a tantos conhecimentos que existem no mundo, o que é mais essencial que ela saiba? E essa pergunta ecoava tanto que foi assim que eu comecei a estudar e a trabalhar com educação. E quando eu comecei a trabalhar com educação, eu fiquei muito surpresa. Porque nas escolas, a escola ainda era muito parecida com aquela escola que eu tinha vivido lá no século passado, de onde eu vim. As escolas tinham mudado muito pouco, apesar do mundo ter mudado muito. A gente tinha vivido a redemocratização, a gente tinha vivido o fim da Guerra Fria, o início de toda uma era digital. A gente tinha inúmeros problemas socioambientais, mas as escolas tinham mudado muito pouco. E eu, como educadora, começava a me questionar o tempo todo as seguintes perguntas. Diante dos desafios contemporâneos, que são inúmeros, as incertezas do futuro, o que é essencial que a gente ensine para crianças e jovens? Que habilidades, ferramentas, processos pedagógicos podem fortalecer nossos jovens em um mundo tão complexo e tão desafiador? Essas perguntas são as perguntas que seguem até hoje ecoando dentro de mim e são o que formam o meu caminho pedagógico. Eu posso dizer para vocês hoje que eu não tenho essas respostas, mas que eu vim trilhando caminhos que me levam a conhecimentos que eu acredito serem essenciais nos tempos de hoje. Essenciais se a gente quiser mesmo, como nos ensina o grande filósofo Ailton Krenak, adiar o fim do mundo. Se a gente quiser mesmo que todos esses jovens que vão falar aqui hoje, todas as crianças que existem, possam contar novas histórias, a gente precisa de outros conhecimentos que são muito invisibilizados nas escolas. Mas de que conhecimentos eu estou falando? Eu estou falando das IAs.
Mas é óbvio que eu não estou falando das inteligências artificiais, embora elas tenham muita importância. Eu estou falando das inteligências ancestrais. A escola, como a gente conhece, para quem não é educador e está aqui, está chegando de paraquedas nesse mundo, a escola, como a gente conhece, ela foi forjada principalmente em torno da modernidade ocidental. Eu estou falando de um período histórico entre o século XV e o século XVIII, profundamente marcado pelo iluminismo, pela revolução científica, um período que valoriza muito o pensamento cartesiano, que valoriza a lógica, a escrita, a razão como as formas de compreender o mundo. A gente está falando de um conhecimento construído há mais ou menos 500 anos. Enquanto as inteligências ancestrais são conhecimentos moldados há milhares de anos. Conhecimentos que foram moldados a partir de culturas resilientes, sustentáveis, que a partir da observação da natureza e de processos coletivos conseguiram, apesar de toda a colonização, de toda a dominação, de todos os fins do mundo que eles viveram, construir comunidades que observam a natureza, que valorizam toda essa enorme biodiversidade e por isso são coletivas, resilientes e sustentáveis. Algo que a gente tem muito a aprender aqui nos centros urbanos. E aí eu me pergunto, por que esse conhecimento de sociedades que moldaram isso por milhares de anos não estão nas escolas? Por que até hoje é mais importante a gente saber datas históricas, equação de segundo grau, do que a gente aprender a construir casas, por exemplo? Do que a gente aprender a saber que plantas nos curam? O que existe no nosso território? Quem existe no nosso território? Como é que a gente pode dialogar? Esses conhecimentos que são essenciais para as inteligências ancestrais sumiram, infelizmente, no universo acadêmico, nos conhecimentos científicos. Mas eu tenho orgulho de contar que há 12 anos eu trabalho na Escola Parque. Eu coordeno o projeto Educar para a Sustentabilidade, Caminhos para uma Cultura de Bem Viver. E ao longo desses 12 anos, eu vi muito isso ser alterado, pelo menos nesse pequeno universo que é a Escola Parque. Eu vi crianças que nunca tinham conhecido povos originários encontrar eles pela primeira vez. E eu preciso contar para vocês que quando isso começou a acontecer, a gente ouvia das crianças, mas eles são atores? São atores que estão aqui? Afinal, eles nunca tinham visto no seu cotidiano nenhum povo indígena. E eles acreditavam que eles tinham sido totalmente exterminados com a chegada dos portugueses, com a escravização e com toda a exploração que teve. Quando essas pessoas são milhares de pessoas existindo e resistindo até hoje no Brasil, há 525 anos de colonização, com cosmogonias próprias, línguas próprias, saberes próprios, fazeres próprios. E uma das premissas do nosso trabalho foi começar a trazer eles para a escola, levar os alunos para conhecê-los, para que eles mesmos pudessem contar as suas memórias, os seus saberes, os seus fazeres. Esse aqui é o Araçari Pataxó. Ele vem à escola há mais ou menos 8 anos. E ele ensina, através de jogos muito simples, habilidades que nos faltam muito na contemporaneidade. Segundo Araçari Pataxó, uma das características mais importantes para os pataxós é foco, concentração e rapidez. E ele ensina isso através de jogos pedagógicos. E as nossas crianças muitas vezes têm muita dificuldade de ter 3 habilidades que para os pataxós são muito simples. E ele nos conta que eles aprendem isso brincando. E que para a gente ter essas habilidades que a gente preconiza tanto, a gente precisa ter um corpo vivo. Porque nós somos seres vivos numa terra viva. Que não basta estar sentado, se concentrando. Que a gente se concentra com o corpo inteiro. Algo que é tão simples, que a neurociência atual já diz, que os povos ancestrais dizem há milhares de anos, mas que as escolas esqueceram. As inteligências ancestrais também nos ensinam outro modo de olhar para o que a gente chama nas escolas de natureza. Segundo uma pesquisa feita no ano passado pelo Instituto Alana e o MAP Biomas, existem no Brasil 68 milhões de crianças e jovens em idade escolar. Desses, 59 milhões, por mais incrível que pareça, estudam em escolas urbanas. São mais de 20 mil escolas urbanas. E dessas, 40% não tem nenhuma, eu disse, nenhuma área verde. A escola atual ensina o mesmo conhecimento que ensinava no século passado.
de que os seres humanos são seres separados da natureza, superiores a ela e que não precisam se relacionar com ela. Ao mesmo tempo, esses jovens, essas crianças vão viver a maior crise ecológica de todos os tempos. E como é que eles vão dar conta de todos esses problemas se eles não convivem com outras espécies dessa enorme biodiversidade? Os povos ancestrais, as inteligências ancestrais, nos contam que a natureza precisa ser centro do processo de aprendizagem. Cotidianamente, eu encontro crianças e jovens na escola parque que chegam com medo de bichos em geral, com muito nojo da terra, mas que com pequenos estímulos eles se tornam amantes da natureza, amantes de borboletas, de minhocas, de gongolos, de árvores. E isso é um processo que demanda que a gente traga a natureza como foco, não só o foco na matemática, também o foco na natureza, no comportamento é muito importante, mas que a gente olhe essa enorme diversidade de vida, conviva com essa enorme diversidade de vida e valorize, tanto quanto a gente valoriza outros conhecimentos do mundo acadêmico. Por isso eu sonho com escolas que tenham mais verde, menos cimento, e que as crianças possam interagir mais com todas as formas de vida. As inteligências ancestrais também nos ensinam que nós somos responsáveis pelo mundo que nós vivemos. Que o conhecimento teórico ele precisa estar atrelado à responsabilização pelo mundo, que a gente precisa agir no mundo. Enquanto isso, a maioria das escolas estudam o mundo, apresentam o mundo, mas não se relacionam com ele. Elas se tornam muros quando elas deviam ser pontes. Moisés Achaninka, uma grande liderança indígena que eu tive o prazer de conhecer, uma vez me disse: eu não consigo entender essas escolas de vocês acumulam tanto conhecimento, mas vocês não colocam nada na realidade, né? E, infelizmente, a maioria das escolas é assim. E o que acontece é que a gente está ensinando para essas crianças que o conhecimento não é responsável pela transformação da realidade. Que a gente não precisa transformar o mundo com o conhecimento que a gente tem, que o conhecimento teórico ele é mais importante do que o prático. Na realidade, onde eu trabalho, a gente ultrapassa o muro da escola insistentemente, para a favor da aprendizagem, transformar o mundo. E eu tenho orgulho de contar que eu já participei de inúmeros projetos, onde milhares de estudantes, estudando todos os assuntos da Base Nacional Curricular Comum também, transformaram praças, construíram cinemas públicos, ajudaram escolas, ajudaram aldeias e usaram o seu conhecimento para transformar o mundo. E eu sonho que mais escolas possam fazer isso. Quando diferentes realidades se encontram, a gente consegue co-criar outros conhecimentos na escola sobre empatia, sobre pertencimento, sobre biodiversidade, sobre acolhimento e respeito. A gente fala também de desigualdade, a gente entende as diferenças que existem no mundo e começa a atuar em relação a elas. Cristina Itacoá, uma educadora guarani, uma vez também me disse que nós, educadores, somos semeadores de micropolíticas dentro dos nossos territórios educativos. Que a cada dia, como educadores, nós plantamos as sementes do que a gente quer colher no futuro. Eu tenho orgulho de contar que eu semeio diariamente mais plantas pelas escolas, a gente escuta os povos tradicionais, as inteligências ancestrais e ações de transformação do mundo. E eu sonho que mais pessoas e mais escolas possam fazer o mesmo. Acho que, como vocês já viram, eu sou uma sonhadora. Mas eu não sou a única, na verdade. No Brasil, somos mais de 2 milhões de educadores na educação básica. Todos nós somos sonhadores. Nós somos sonhadores de que vocês, crianças e jovens, possam viver um futuro melhor, menos desigual. E a gente vê o poder da educação dentro disso. A gente sabe que a educação é completamente transformadora. E também sabe que a educação pública, gratuita, de qualidade, precisa muito ser valorizada, para que a gente possa, dentro da educação, ter novas pesquisas, novos saberes, os reais saberes que a gente precisa nesses tempos contemporâneos. Quando eu convivo diariamente com tantas crianças e jovens como vocês, não tem como não sonhar com um futuro melhor. E muitas vezes me perguntam se eu acredito realmente que um futuro melhor possa acontecer. E quando me perguntam isso, eu me lembro do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Paulo Freire nos diz que é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás. Esperançar é construir, é não desistir. É levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de modo diferente. E é isso que eu venho fazendo na educação e que eu convido todos vocês a fazerem por onde vocês passarem. Muito obrigada.